Dados do IBGE apontam que de cada 10 empresas abertas no Brasil, 6 fecham suas portas em até 5 anos. Além dos fatores externos, como a falta de planejamento prévio e desconhecimento do mercado, por exemplo, outras questões internas como habilidades, competências e sentimentos do empreendedor também têm influência direta na taxa de sobrevivência dessas empresas. No Rio em Foco, que começa agora, o autor do livro Matriz Selfie, Fábio Henrique Neri, fala sobre suas descobertas e apresenta uma ferramenta para preparar os empreendedores, focado nas micro e pequenas empresas. Vem com a gente! O Rio em Foco recebe o administrador e escritor Fábio Henrique Neri. Preparar o empreendedor para os desafios de abrir o seu próprio negócio não é uma tarefa fácil. Diversas questões podem influenciar na mortalidade de uma empresa, mas saber lidar com os desafios e exercitar a resiliência talvez sejam fatores fundamentais para garantir a sobrevivência desses empreendimentos. Essa é a proposta do livro Matriz Selfie, lançado pelo Fábio. Fábio, conta um pouquinho pra gente como é que você chegou a essa ideia do empreendedor, da necessidade do empreendedor olhar para si mesmo. Bem, logo no início do ano, eu tive que finalizar a minha tese de mestrado agora que eu fiz na Universidade de Salamanca. E eu tinha uma grande curiosidade, que era entender um pouco o processo de mortalidade das empresas. E a minha primeira abordagem, a minha primeira proposta para o trabalho de tese era o estudar a descontinuidade das empresas. E aí eu fui pesquisando durante esse tempo todo, quase que 6 meses, quais eram os motivos que causavam a descontinuidade das empresas. E tive uma grata surpresa quando eu comecei a observar que, além do ambiente tributário, logístico, educacional, que envolve o ambiente das empresas e dos negócios, existia uma questão que não era abordada geralmente na comunicação e nas informações que a gente tem da nossa literatura acadêmica. Só faz esse comparativo para a gente. O que você viu que era abordagem recorrente e o que você achou como um caminho alternativo? Bem, uma abordagem recorrente é que as pessoas acham que as empresas fecham pelo excesso de tributos cobrados nos países, que as empresas fecham porque não têm acesso a financiamento, acesso ao crédito, que as empresas fecham porque o mercado é desfavorável. São esses argumentos que a gente encontra muito nesse senso comum. Mas quando eu fui fazer as pesquisas, observei que quando os especialistas vão estudar a verdadeira causa da mortalidade da empresa, eles olham para o empreendedor. Então, o empreendedor, geralmente, não está preparado para assumir aquela responsabilidade de empreender. E aí, quando começa a ocorrer os problemas, ele começa a culpar os fatores externos a ele e à sua empresa. E isso não vai dar em nada, porque se ele não se percebe como a pessoa que precisa melhorar para melhorar a sua empresa, ele não vai corrigir o seu erro.
Esse olhar que você propõe no livro, ele está muito focado no autoconhecimento. E quais são hoje as ferramentas que a gente tem para fazer esse olhar interno, para poder analisar? E quais são os caminhos, na verdade, que você propõe na sua tese? Bem, muitas vezes, isso aí eu constatei nessa pesquisa e na tese, e me fiz uma pergunta: por que isso ainda não foi abordado antes, né? E aí comecei a fazer outras pesquisas e cheguei à conclusão de que as pessoas que prestam serviço a essas pequenas empresas e médias empresas, elas geralmente eles se sentem impedidas de abordar isso com o empreendedor, de colocar o dedo na ferida do empreendedor, com receio de perder o contrato. E o empreendedor, por outro lado, ele também não gosta de ser questionado quanto à sua competência. E aí, o que eu fiz? Eu peguei vários casos no mundo. Tem um pesquisador em Harvard que já tem um trabalho nesse sentido. O que ele fez? Ele disse o seguinte: olha, para a pessoa ser um bom empreendedor, ele precisa ter essas características. Tem também um trabalho de um pesquisador europeu que também coloca também seu ponto de vista, né? E nós aqui no Brasil também temos pessoas estudando essa matéria que também colocam seus pontos de vista. São mais ou menos em comum. O empreendedor, ele precisa ter um perfil que seja uma pessoa desprovida, uma pessoa que sabe correr o risco, uma pessoa ponderada, uma pessoa que busca oportunidades no mercado. São várias questões que você aborda. E isso é mais ou menos comum entre os países também. O que foi que eu fiz? Eu coloquei isso na matriz, né? Todos os perfis, dividindo ele em 4 partes, mas a gente depois aprofunda isso, e que essa abordagem ela possa ser um auxiliador para aquele profissional que está ajudando o empreendedor a corrigir ou então ajudando a ele tomar uma decisão de montar um negócio. E o empreendedor também, por sua vez, vai ficar mais apto com essa abordagem, porque não existia um canal de comunicação quando se tratava desse assunto, quando se questionava o perfil do empreendedor. Isso ficava muito intuitivo por parte do consultor. De que forma esses modelos hoje que a gente encontra, né, dos heróis, dos destaques, das pessoas que viram assim, o exemplo de cada um dos setores que a gente pode ver na sociedade, atrapalha também essa construção da personalidade do empreendedor, né? Na medida que você olha para aqueles modelos e não consegue se enxergar exatamente daquela forma, ou tenta copiar esses modelos sem entender que houve toda uma trajetória que levou aquela pessoa a atingir aquela posição de destaque. Partindo da educação, veja bem, nós hoje no país temos, eu considero uma educação que nesse ponto ela falha um pouco, porque nós sempre estamos buscando ensinar as pessoas a serem outras pessoas e não se conhecerem e se autoconhecerem. Então, no momento de uma decisão, o que vai pesar são seus valores, são seus conceitos, foi a sua formação, né? E quando você traz isso para uma fase adulta, que você começa a glamorizar o ambiente empresarial, empreendedor, como se fosse um sonho, um mundo da fantasia, que você pudesse realizar ali tudo, né? E que você chegasse como um passo de mágica naquele local e ali resolveria todos os seus problemas.
Eu lembro uma reportagem com o Vic Muniz, um artista muito conceituado, e ele dizia, olha, uma vez me perguntaram se meu sucesso foi um dia para o outro. O que ele tinha feito? Quer dizer, um dia para o outro demorou 20 anos, entendeu? Então, geralmente, a gente distorce essas mensagens. É uma mensagem de comunicação que coloca os ídolos, né? E isso é muito contestado, né? Porque você motiva as pessoas a seguirem outras, não pelo que ela é, mas pelo que o outro é. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas.